Jangadeiro Band News FM Entrevista. Os séculos 19 e 20 fervilharam em Fortaleza, no Ceará, tanto socialmente como culturalmente, politicamente. Até o cenário urbano se modificou. Do dia que eu cheguei a Fortaleza, faz quase um século, até hoje, as cenas mudaram muito. O que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui com 4 anos de idade, pela primeira vez para fazer exame de vista, o cheiro de manga que tinha a cidade. Eu estava num bairro onde tinha mangueiras e aquilo me atravessou, mas é parecido com o meu interior, cheira, a Fortaleza cheira a manga. Hoje mudou completamente. O cenário mudou, diversos personagens também fizeram parte da história, participando ativamente dessa transformação. Quantas dessas pessoas foram mulheres? Nós estamos em março, mês da mulher, e que ótimo que a jornalista Ângela Barros Leal foi procurar essas mulheres que tiveram as suas histórias ligadas ao nosso estado e lança o livro de passagem. A obra, inclusive, é realizada por mulheres e traz o perfil de 9 mulheres que registraram suas experiências em terras alencarinas entre anos de 1864 e 1972. São cientistas, escritoras, artistas, mas quem vai falar é a Ângela Barros Leal, que é a nossa convidada dessa entrevista de segunda-feira. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui. Bom dia, Nonato, muito obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Um prazer enorme estar aqui perto de você, a gente se ilumina também. Vamos falar um pouquinho do início, como é que você pensou o livro? Olha, eu tinha muita curiosidade sobre a Fátima Mires, a transformista que veio para a inauguração do Cine Teatro Majestic em 1917. E em contato com o Gilmar de Carvalho, eu tinha contato diário com ele e perguntei a ele o que ele sabia sobre a Fátima Mires. Ele não sabia muita coisa, mas me estimulou a pesquisar sobre ela e me deu essa sugestão. Por que você não faz um perfil curto, 15 páginas, alguma coisa assim, sobre a Fátima Mires? Eu aproveitei a ideia e estendi, comecei a buscar outras mulheres que tivessem passado aqui no Ceará e tivessem marcado e fossem ilustres desconhecidas, né? Muitas delas a gente nem acredita que andaram por aqui, né? Interessante, eu não conhecia Fátima Mires. A partir da citação do lançamento de seu livro, é que eu li e ouvi falar. Ela fundou o Cine Majestic? Não. Não, ela esteve na fundação. Exatamente, foi na inauguração. Presença que chamou mais atenção do que o filme. O Cine Teatro, chamava Cine Teatro Majestic, né? Ele começou como teatro e depois veio a ser o Cine. No teatro, ela fazia internacionalmente, no Egito, em Uruguai, na Itália, em vários países, ela fazia apresentações de transformismo. É uma palavra que para a gente hoje tem outro conceito. Justamente essa era a minha curiosidade. Mas na época era realmente a pessoa se transformar em um personagem. Ela formava um tabique no palco, ela vinha com a roupa vestida como se fosse uma moça dos anos do século anterior, se apresentava, dava a volta por trás do tabique, já saía como se fosse um militar com as botonas, fumando um charuto, aí dava a volta de novo. Era constante, incessante essas passagens dela para vir como novo personagem. Isso era o transformismo. A Mires era cearense mesmo? Não, ela era italiana. No livro de cearense só tem uma, que é a Florinda Bolcan, que eu incluí. A Florinda do Uruburetama. Correto, porque ela saiu daqui muito jovem e foi sempre uma desconhecida familiar. Ela morava fora, como até hoje, ainda mora na Itália, e veio para Fortaleza depois de muitos anos de ausência, com o propósito de visitar a terra dela, Uruburetama, isso em 1972,
que é justamente o perfil que encerra o livro. E eu fiz na ordem cronológica a apresentação. Não foi muito fácil, porque é fácil você encontrar os homens que fazem esse percurso, que inclusive, Nonato, se você pensar, você coloca as palavras uma mulher aventureira, uma mulher ousada, não soa do mesmo jeito que um homem aventureiro e que uma mulher, um homem ousado, né? Principalmente na época delas, você ter uma pessoa que saía, como é o caso da primeira biografada, que é a Eugênia Câmara, portuguesa, só é conhecida majoritariamente como a amante de Castro Alves, a musa do Castro Alves, e na verdade ela é uma pessoa que tem vida própria, tinha vida própria, né? Ela falava 4 idiomas, ela traduzia as peças que ela apresentava, ela dava nome à companhia de teatro dela, sabe? Eu considerei isso uma coisa que se precisa destacar. Ela publicou, a ligação dela com o Ceará, ela publicou aqui um livro dela de poemas, Segredos da Alma, na gráfica do jornal Cearense. Ela atuou em algumas peças do José de Alencar, que era conselheiro, mas também era teatrólogo, escrevia peças de teatro, e ela teve esse romance avassalador com Castro Alves. Já tinha esse romance com Castro Alves quando ela veio ao Ceará? Não. Ela começou o relacionamento com ele quando saiu daqui e voltou para Recife. Ela saiu daqui praticamente expulsa por questões políticas. Ela era protegida de um grupo político que estava em luta, essas coisas que a gente conhece, em luta nas velhas brigas políticas que levam à intolerância que ainda hoje permeia, né? E ela saiu daqui muito aborrecida, mas quando voltou para Recife, lá ela reencontrou esse garoto, tinha 18 anos de idade, ela tinha 28, tinha uma filha, e eles começaram esse relacionamento. E esse garoto brilhante, poeta e artístico, era o nosso Frederico de Castro Alves. Pela palavra, pelo verso, pela poesia, pelo romantismo que já imperava na época, e diante do garoto que você coloca, realmente. Ela era mais velha do que ele? 10 anos. 10 anos? Imagina isso na época, né? Era um escândalo. Devia ser. Mas ela não dava muita importância a isso, não. Ela sabia se defender, era uma pessoa que tinha sua luz própria. Ela não dependia dele para isso, né? Tanto que eles se separaram depois e muitos críticos, eu acho que até um tanto de forma misógina, atribui esse tiro que ele deu no pé, literalmente o tiro no pé que levou a vida dele, aos constantes rompimentos, às idas e vindas com a Eugênia, né? Você tem no livro também uma princesa europeia, a princesa Teresa da Baviera. Qual a ligação que ela teve aqui com o Ceará? Fiquei curioso. Seu livro desperta assim uma curiosidade enorme para saber o que essas mulheres famosas tinham a ver com o nosso estado. A princesa Teresa da Baviera era a filha única do rei Luitpold da Baviera, mas era uma mulher extremamente independente, nunca casou, nunca fez questão das pompas reais e era uma cientista de pleno direito. Ela veio ao Brasil, escreveu o livro Minha Viagem aos Trópicos. Ela passou uma temporada na Amazônia e passou no Ceará rapidamente, 2 noites somente. Todo mundo chegava aqui de navio, o navio atracava ao largo, tinha que descer nos botes, nas jangadas. Um risco tremendo, vinha no braço dos escravos, quando já estava chegando na orla. Ela vinha passar só uma noite no Ceará. Como o tempo estava ruim e o navio precisou demorar, ela resolveu ir para Maranguape, visitar Maranguape, que era conhecida
possibilidade de minas de prata Aham. na época. E ela foi de trem até lá, reclamou muito desse trem, não era nenhuma maravilha. Mas quando ela estava indo embora, depois de chamar a atenção na cidade, 4 estrangeiros, ela veio acompanhada com mais 3 pessoas. Ela tem um ar. A ilustração é belíssima. Marina Monteiro, a Mas é ilustradora. lindíssima a ilustração. E ela tem um ar de nobreza, sabe? De imponência. É, um ar de rainha, ela era princesa. Ela, princesa, ela tinha o ar. Pedro, dá para mostrar aqui, Pedro, e dar um zoomzinho aqui, enquanto a ilustração da Marina princesa da Monteiro. Baviera é belíssima. O traço desse desenho é primoroso. Aliás, todas elas são gratificadas pelo traço da Marina Monteiro, Marina Monteiro. De onde é a Marina? a Já- nossa ilustradora daqui. A ilustradora daqui. É, Fantástico. Mais uma mulher que também entra no livro. Porque o livro, por acaso, não foi de propósito, mas a editora do livro é a Terra da Luz Editorial, que é comandada pela Patrícia Veloso. Foi quem assumiu toda essa parte de produção do livro. O projeto gráfico é da Majô Ainá Vogel, que é uma curitibana que cuidou do projeto gráfico. As ilustrações da Marina Monteiro. A orelha da nossa Dodora Doutora Esmeralda, Guimarães, foi entrevistada Guimarães aqui Esmeralda. anteriormente. E a equipe de produção da Patrícia também é feminina. Mas você vai deixar para contar a presença masculina já já. Conclua a chegada lá a Maranguape. O que foi que chamou a atenção da princesa? 4 estrangeiros altos, provavelmente de olhos claros, caminhando nas ruazinhas pacatas de Maranguape. Era Mil e suficiente. 1888. Aham. A princesa pegou a libertação dos escravos, estava aqui na época, e a movimentação pela proclamação da República. Ela pegou 2 momentos históricos do Brasil. E lá, quando ela estava indo embora de Maranguape, ela passou numa lojinha que estava de porta aberta e viu à venda um mocó. O mocózinho que a gente lembra do Didi. O Didi Da raça Mocó. de ratos. Eles são hamster ou Hamster, preá, pronto, e né, preá, pra gente. pronto. E ela achou bonitinho, ela gostava muito de animais, principalmente... Não. Ela foi para a estação, ficou esperando o trem. Enquanto ela aguardava, o pessoal da loja veio e trouxe de presente a ela. Ela ficou duplamente satisfeita. Ela dizia a gentileza dos brasileiros, junto com o animalzinho que ficou de posse dela. Ela levou em viagem? Levou o mocó. Era um só. Um só. Ah, Ela levou vários animais do Brasil. E aqui do Ceará ela levou esse mocó. Ela levou da Bahia um coati, levou pássaros de vários tipos. Ela coletava tudo. onde é que você mergulhou nesse baú de memórias? Fiquei curioso para saber, para descobrir tanto sobre as figuras que eu nunca ouvi falar da princesa visitando o Ceará. Ela deixou esse livro, Minha Viagem aos Trópicos, Aham. que ela faz referências, mas eu pesquisei também em sites estrangeiros, site americano, com Tem citações. resumo das viagens, de quem chegava. Ela, por exemplo, era uma pessoa não muito bem-vinda na Europa, porque ela andava sempre com animais. Andava com animais estranhos, diferentes, se hospedava nos hotéis com esses Com os animais, animais. e não era todo mundo que ficava muito satisfeito com isso, né? Considerava E animais que excêntrico. não eram comuns, né? Não, inclusive quando ela chegou em Fortaleza, as pessoas perguntavam que bicho é esse? Porque não sabiam o que era. E ela levou, e esse nosso mocózinho viveu na corte da Baviera até morrer. Já era a época do Ludwig? Não. Era ainda Era? com a época do pai dela, né? Do Que pai. era o rei lá que comandava. Ela pertencia a várias academias científicas. Ela era uma mulher brilhante. Agora, não devia ser muito de fácil convivência. Ela diz, na passagem, ela diz:
O jacaré olhou para mim com os olhos tão desafiadores que o meu desejo foi ter um revólver à mão para dar um tiro nele. Então não era apaixonado pelos animais, não. Ela gostava, ela não gostava desses que desafiavam. É. Tem aqui uma citação. Um dos periquitos acidentou-se ou apelou para o suicídio, sabe-se lá, morrendo enforcado no final de 1889. O outro suportou cerca de 2 anos de Europa para se tornar vítima da difteria, ou croup, como é mais conhecida a doença, de acordo com o laudo da princesa. O segundo periquito de testa azul, Nonato, ostentando as cores da bandeira brasileira, sobreviveu 8 anos. O terceiro ainda vivia no momento em que ela escrevia suas notas. Ela levou a passarada e os animais todos. Levou. E mesmo nessa época, ela se assustou, se admirou de dentro do navio dela, do barco, vendo a quantidade de barcos em volta, verdes e coloridos, de tantos pássaros e tantos periquitos, que eles vendiam para os passageiros que iam embora. A maioria não suportava a viagem. Tinha o mar como túmulo. Ângela Barros Leal é a nossa entrevistada desta segunda-feira, agora às 10 horas e 23 minutos. Tem um intervalinho? Fazer um intervalo? Para ela tomar. Não tem nem café aqui, mas vou dizer que é para ela tomar um café. Já já a gente volta. 101,7. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver. São 10 horas e 25 minutos, Nonato. Eu volto. É porque o nosso relógio aqui está adiantado. São 2 relógios, Tá 1 hora e tem outro. Mas são exatamente... É hora de Copenhague. 10 horas e 26 minutos. Só para contrariar todos os relógios aqui. É o dono do tempo. O dono. A gente volta. Aproveitar. Não, só um comentário aqui da Sheila. A Sheila disse que está gostando demais da história, né? Daria vários filmes, né? Essas histórias. História de mulheres, História né? de mulheres. Pensou em fazer um vídeo contando... Um filme onde abordasse a temática das mulheres? Convidaria, poderia ser um documentário, mas poderia também ser uma, sei lá, pegasse um diretor de cinema que colocasse. Incrível. Deixa eu voltar a falar. Você tem pergunta a fazer aqui de ouvintes também? Eu tenho só uma pergunta minha. Faça. Um comentário. 981, eu estou ouvindo aqui. Deixa eu dizer aqui, 981-54-3814 para você perguntar a Ângela Barros Leal. No bloco anterior você estava falando sobre que a princesa, por exemplo, ela era conhecida assim como uma pessoa que não era fácil de lidar, né? Mas é sempre como a sociedade machista coloca, né? Quando a mulher se impõe, ela é sempre taxada como subversiva, como se o papel dela fosse ficar na sombra, né? Exatamente. Quem percebeu isso muito bem entre essas mulheres foi a que abriu as portas de Harvard para nós,
Quer dizer, para as mulheres As que mulheres. tiveram a honra de chegar lá, que é a Madame Agassiz, Elizabeth Cary Agassiz. Ela veio em 1860, duas vezes, ela passou 2 vezes em Fortaleza, em 65 e 66, 1800, com o marido, que era Luiz Agassiz, um suíço, naturalista famoso, morava nos Estados Unidos. Ela era naturalista também, não é? Ela tinha livros publicados Por conta- também sobre, por conta mas o dele. grande nome O nome era o dele. Ela ficava à sombra dele. Mas era uma mulher brilhante e ela percebeu isso na educação brasileira. Ela lamentou muito, ela dizia que tinha pena das mulheres no Brasil, porque por mais inteligentes que fossem, por mais habilidades que tivessem, as meninas com 13 anos, os pais tiravam da escola para casar. Já não dava oportunidade. E depois de casada, elas amofinavam, como ela diz, né? Elas se perdiam atrás de paredes, de janelas, de treliças, sem nunca ter a oportunidade de explorar o potencial. Ela achava mais triste a vida das nossas Meninas. civilizadas, Sim, digamos civilizadas. aqui, do que das indígenas, Ah, que ela via na região do Amazonas, que lá elas tinham independência. Remavam seus barcos, caçavam, tratavam da caça, iam buscar água, tinham toda uma atividade dita masculina, aspas, que as civilizadas que moravam nas grandes cidades não dispunham, né? Que não era só daqui da América. Na Europa também, onde os pais, ou no Oriente também, os pais vendiam. Quando a questão do dote era uma venda, né? Vendia as meninas, olha, você está oferecida, fulano de tal, já comprei o seu dote. Era venda, era um tipo de escravizar a filha para colocá-la junto a quem o interessante não era o casamento, era o dinheiro. Exatamente. Tinha o valor feminino media-se em moedas. Você falou aqui de Marie Hobson Wright, uma jornalista sem fronteiras. Exatamente. A história da Maria é muito interessante. Ela é uma menina do sul dos Estados Unidos, casou cedo demais, separou-se e foi trabalhar em jornal. Ela tinha muita vontade de ser jornalista. E de jornal em jornal ela chegou a Nova York, onde ela descobriu um nicho de mercado, que até hoje está aí firme e forte, que é escrever sobre países para investidores. Ela veio ao Brasil depois de ter escrito já vários livros sobre o México, sobre a Argentina, e ela passou aqui no Ceará na virada do século, em 1900. Ceará tinha à frente o Accioli. Quem levou até lá para apresentá-la foi o Barão de Studart, para fazer a apresentação. Ela publicou depois um livro muito lindo, enorme, capa dura, de velino, as bordas douradas, o título The New Brazil, todo em inglês, The New Brazil, com Z, todo em inglês, contando as belezas do Brasil. E do Ceará ela conta tudo, como é o algodão, como é a pecuária, como é a carne de sol, que possibilidades tem para compra, para exportação. O elogio que ela faz a toda a nossa produção é muito interessante. Claro que o livro tinha o objetivo político, porque divulgava o Brasil, como hoje se faz também, né, para o exterior, mas ela fez o que um dos personagens aí diz. Ela não sabia que era impossível e foi lá e fez. Cobriu o Brasil todo andando de barco, no lombo de mula. Jangada que ela falou. Que foi, ela tentou passar para os americanos como era realmente o uso das jangadas. E ela conseguiu publicar esse livro, que teve 2 edições dele. A próxima mulher que é realmente
retratada aqui no livro de passagem. A Fátima Mires a gente já falou. A Fátima Mires morreu quando? Que ano? Ela morreu já no século, já estava no nosso século, né? Que ela veio aqui em 1917, eu acho que foi pelos anos 1950, por volta disso. Ela casou com o conde. Ela era uma figura bem polêmica, porque havia duas dúvidas sobre ela. Se era ela mesma sozinha que personificava Ou se tinha alguém todos que... aqueles transformismos, ela podia ser gêmea e uma gêmea fazer a mudança. E mas isso não era verdade. Ela não, era mesmo. ela, inclusive ela foi evoluindo nas apresentações para debater essa questão, para derrubar essa questão. Ela colocou até uma cortina semi-transparente que as pessoas viam ela se trocando, né? E a outra dúvida era se ela era homem ou mulher. Que devia ser, a pessoa ia pro show igualzinho a um filme da Julie Andrews, onde ela realmente faz o papel de um homem. Eu me esqueci o nome aqui. Eu estou encontrando. Vitor Vitória. Vitor Vitória. Todo mundo, quando terminava o show, aí o homem revelava que era uma mulher, porque as mulheres não tinham oportunidade também de trabalho. E ela utilizava o recurso do macho para exatamente ser a grande estrela um filme. Dá uma recomendação para vocês aí. Vitor Vitória com a grandiosíssima Julie Andrews. É exatamente isso. Ela, para ver, nada de novo sobre o sol. Ela capitalizava isso, essa dúvida, porque ela tanto distribuía fotos da Mires mulher para os homens, como foto da Mires homem para as mulheres. Interessante. Você falou de gente que já andou de trem, de gente que andou também nas jangadas. Teve gente de fora que veio pelo alto, pelas alturas. E foi hóspede do Excelsior. Amélia Earhart, pronunciei certo? Sim. Amélia Earhart e Laura Ingalls. Pronto. Quem eram? A Laura eu nunca ouvi falar. A Amélia é bem conhecida. É a aviadora que desapareceu no Pacífico. Em 1937 e nunca mais foi encontrada. Até hoje ainda se procura. Ela veio como parte de uma comemoração pelos 40 anos de idade dela, e a última viagem que ela iria fazer de avião, no aviãozinho que ela normalmente ela veio tinha. Sozinha, não? Não, ela veio com um copiloto. Não era bem um copiloto, porque o avião não tinha lugar para mais ninguém, só tinha lugar para ela. Ele vinha meio que deitado mais para trás do avião. Interessante. Ele fazia os cálculos de voo, só para ajudar, mas ela sempre viajava, ela voava sozinha, normalmente. Ela passou aqui, vindo de Caripito, na Venezuela. Ela levou 10 horas de voo de lá para cá, direto. Não tinha onde parar. Que fantástico avião esse também, tinha um poder de voo. Esse era um Eletra que foi adaptado para fins científicos, para fazer pesquisas sobre a qualidade do ar, testar óculos para os aviadores, oxigênio. Ela tentou cobrir o feito do Lindbergh? Ela era chamada Lady Lindbergh, né? Porque era a versão feminina dele. Inclusive, o porte físico dela era muito semelhante ao dele. Mas ela tinha ideias bem próprias. Essa daí é a misteriosa. E a Laura Ingalls. Laura Ingalls veio em 1934. Ela é pouco falada, mas eu achei interessante incluir, porque nessa viagem que ela fez em 1934... Também voo aéreo. Também veio de avião. Elas duas se conheciam, eram aviadoras, que nessa época não tinha necessidade de brevet, nada disso. O aviãozinho, a pessoa tinha como quem tinha um carro. Nos Estados Unidos, as extensões muito grandes, a pessoa comprava aquele aviãozinho
só para uma pessoa mesmo e ia de um lado para o outro, se deslocava. Elas eram extremamente aventureiras, eram assim o top de determinação de fazer o melhor no voo. A Laura Ingalls, que veio 3 anos antes da Amélia, ela era simpatizante do Hitler. Estou vendo aqui. Ela chamava Mr. Hitler. A pulseirinha dela era a cruz do Gamada, né, da suástica, do Hitler. E eu tenho a impressão, eu não tenho certeza. 1933 não chamou atenção, não, por aqui? Ainda não tinha o fragor da guerra, ainda não? Não começava, mas já estava começando na Europa. Aham. Eu acho que ela veio em alguma viagem exploratória, sabe? Ela sobrevoou os Andes. Ela era espiã? Eu acho que ela era, porque inclusive... Você está me deixando com vontade de saber o resto da história, mas não vamos contar tudo não, o ouvinte, o internauta que vai realmente ler na obra fantástica, que eu vou avançando aqui por causa do nosso tempo. Marquise Branca. Marquise era uma vedete do sertão. Ela nasceu aqui? Não. Não, ela nasceu em Triunfo, Pernambuco. As pessoas que você pegou tudo de fora, mas que tem um rastro de passagem por esse estado. Ela chegou aqui em Juazeiro com 5 anos e casou com uma pessoa de teatro aos 18 anos e foi embora. A base dela ficou sendo Pernambuco, Recife. Uhum. Ela tinha primeiro a orientação do marido, que era mais velho do que ela, um espanhol, Afonso Moreira. Ela foi a única pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar com o descendente. A filha dela, a doutora Norma Brasileiro, conversou comigo. O nome dela foi passado para mim pelo nosso colega jornalista Roberto Júnior, lá de Juazeiro, que escreveu um livro todo sobre ela. Eu fiz só esse resumo da vida dela. E é uma pessoa que também deixou um legado nessa área da cultura pelo fato de ter sido homenageada lá em Juazeiro, né? Que é uma homenagem importante, você ter o nome no teatro. Ela separou-se do marido, acabou separando do marido, e a companhia assumiu o nome dela, a Companhia Marquise Branca de Teatro. Ela não escreveu nada sobre o Ceará, mas o Ceará escreveu muito sobre ela, principalmente no jornal O Nordeste, o jornal católico, que não admitia, dizia que era indecente, que as peças eram indecentes, que não podiam... E olha, eram peças aprovadas porque era a época do Estado Novo, havia um conselho que liberava, que autorizava, sabe? Mas aqui o Ceará não era muito receptivo às atrizes. Incrível. Ora, eu, pequeno em Acopiara, me lembro de uma reunião de mães cristãs e filhas de Maria, faz muito tempo, gente. Eu estou 74 anos, me dei aí uns 60 anos para trás ou mais, e se reuniram porque tinha um circo. Se minha irmã estiver ouvindo, ela vai dizer, da Eva Bahrein, se não me faz, era uma dançarina que dançava e de repente a saia aberta aqui, ela abria um pouco, mostrava as coxas e tinha um sinal como o da Angélica, que tem a Angélica. E aquilo causou um estupor que era imoral. Aí, hoje eu me lembrando, as mães cristãs e o padre João Antônio, de boa memória, fizeram uma campanha, porque você dança, mas não mostra o sinal. Que coisas as mulheres não passaram pela vida. De sinal, só o sinal da cruz mesmo. Era permitido. Simone de Beauvoir. Essa aqui, eu acho que todos os nossos internautas, pelo menos o nome já é mais familiar. Exato. Simone veio com o companheiro, Jean-Paul Sartre, em 1960. Já bem recente. Outro casal que realmente trouxe uma polêmica novamente no jornal Nordeste, mesmo tantos anos depois, por ser a favor do amor livre, do casamento sem amarras, uma série de questões que a moral local não admitia.
E ela veio também numa época curiosa, que era a época de eleição. O Jânio Quadros era candidato, estava por aqui também. Andou por aqui na mesma época o Luiz Carlos Prestes, a polícia de olho no Luiz Carlos Prestes e também de olho neles, os que poderiam causar problemas. Ela foi a Canindé e ela deixa... Próxima festa de São Francisco? Foi, exatamente. Foi em outubro de 60, ela foi a Canindé e deixou as memórias dessa visita no livro dela, A Força das Coisas. É um livro lindo, ela conta tudo, ela andou muito de carro no Brasil, conheceu mais do que nós, brasileiros. Eles fizeram questão, o casal, de Minas a Brasília de carro. Ela queria ver o Cerrado, queria ver a Caatinga, no nosso caso. Ver o Brasil. Queria conhecer o Brasil que as autoridades não mostravam para eles, porque só queria os coquetéis, as recepções, etc. Ela veio para Fortaleza vindo de Brasília. Brasília, coloque aí, Brasília, outubro 1960, recém-inaugurada, inaugurada em abril. E o alívio dela de chegar em Fortaleza, uma cidade de verdade, com o cheiro de cidade de verdade, com pessoas e não só carros, como era Brasília. Ela faz um belo discurso sobre Fortaleza, né? A mesma coisa também a Amélia Earhart fez sobre Fortaleza, nesse último livro dela que foi póstumo, The Last Flight, O Último Voo. Ela conta, ela foi andando, resolveu dar uma de turista, e foi andando para a praia e viu os pescadores, viu as jangadas, viu as mulheres carregando os sacos e cestos na cabeça, sabe? Com uma postura de rainha. Ela achou muito interessante isso, que mereceu o registro dela. Tudo sobre a Amélia é fácil você localizar, se tiver interessado, na Universidade Indiana. Era a universidade onde ela dava aula e que patrocinou essa viagem dela. Eles têm um acervo riquíssimo de fotos e de registros. Eu estou pulando agora por conta do nosso tempo. Correto. Para você falar um pouco da Florinda Bolcão, ou Bolcão, como ela teve que adaptar por causa da história de bull e cow, que era, no inglês, bull é touro e cow é vaca, então ficava muito estranho, né? Florinda, vaca, touro. Essa era uma queixa dela, que ela percebia que os cearenses, os brasileiros, não aceitavam o Bolcão. Ela dizia, olha, a Sofia Loren, a Cláudia Cardinale, todas mudaram o nome, eu posso mudar o meu também. Cilione, a Sofia era... Pois é, era Scipione, era um nome assim, e mudou o nome e todo mundo aceitou. E aqui se insistia em chamar de Bulcão. Bulcão lá de Uruburetama. Você conseguiu falar com ela? Não, ela mora na Itália. Pois é, mas... Mora na Itália. Não, porque aí o meu foco foi só essa visita dela. A visita aqui de 1972. Chamou a atenção, eu me lembro ainda que li o Helmut Berger, que vinha também na comitiva, desceu no aeroporto e vinha pela avenida do aeroporto, como é o nome daquela avenida do aeroporto? Expedicionário. Vinha pela Luciano Carneiro. Tinha um cidadão idoso sentado numa casa, na calçada de uma casa, como se fazia antigamente, não era, é mais ou menos recente, 60 por aí, né? 72. E o Helmut Berg pede para parar o carro, sai e dá um beijo na boca. Dá um beijo na boca do senhor. Ele saiu beijando loucamente. Saiu beijando. Homens e mulheres, um coração Foi o imenso. José Carlos, quem contou isso, está vendo no Jornal do Brasil. José Carlos Oliveira, o Carlinhos Oliveira. Que conta esse episódio. Mas para Uruburetama foi um grande momento mesmo. Você ter a sua filha de volta, bem sucedida internacionalmente, e ela estava lá como a menina pequena que tinha saído de lá, sabe? É uma história boa, a história dela lá. Vocês vão acompanhar lendo o livro, ótima oportunidade. Última pergunta para você. Dessa outra mulher que faltou falar,
Quem é Ângela Barros Leal? Eu sou jornalista, formada pela UFC, e sou bibliotecária também, mas só de diploma. Uhum. Me formei em São Carlos, interior de São Paulo, e publicitária. Eu sempre gostei muito de escrever, e em 2002 eu comecei a escrever livros biográficos ou institucionais. 50 anos da Fábrica Fortaleza, 45 anos da CDL, 85 anos da ACI, 70 anos do setor calçadista. Você antecedeu ao Lira Neto, serviu até de exemplo para o Lira Neto, para outros biógrafos, né? E biografias mesmo, Dolor Barreira, me lembro do nosso Fran Martins, do Clóvis Rolim. Tem uma figura também que chama a atenção, Gilmar de Carvalho. Ele faz o prefácio do livro. Esse livro saiu antes Você estava pronto o livro antes dele partir? O livro estava pronto, mas veio a pandemia e atrapalhou os planos, né? E no meio dessa pandemia nós perdemos o Gilmar. Ele já tinha escrito a apresentação. Uhum. Extremamente generosa, como era do tamanho do coração dele, que era uma pessoa que ajudava, contribuía. Era realista. Ele também. era ferino, quando ele queria, ele era ferino, sem dúvida. Mas era uma pessoa, eu testemunhei várias vezes ele ajudando mesmo as pessoas, sabe? Ele dava uma força. Nunca ele via nenhum colega como concorrente. Ele, pelo contrário, ele tratava de estimular, de levantar. Eu fui aluna dele. Depois ficou meu amigo mesmo. Assim como o professor Sânzio de Azevedo, que fez a revisão. Já pensou ter a revisão do professor Sânzio de Azevedo? Eu fiquei tão feliz. E tem a Dodora também. E a Dodora nas orelhas. fazendo a orelha do livro. Foram pessoas que me deram uma alegria muito grande. E como esse livro conta não só sobre mulheres, mas sobre o Ceará, nas diversas épocas, eu acho que ele pode ser de interesse a bastante gente. Não é coisa. Universo feminino, não só isso. Nacional. Pode ser lançado nacionalmente, porque tem a ver com figuras internacionais que marcaram presença no Ceará. Estão perguntando aqui, desculpe, te cortei, só onde encontrar o livro? O livro está na Amazon, disponível na Amazon. E está também aqui em Fortaleza, na Terra da Luz Editorial, pelo site deles, Terra da Luz Editorial. O valor é R$60 do livro. Eu tive o apoio tanto da Terra da Luz Editorial, que tratou de toda a parte gráfica, como de duas empresas pequenas que deram apoio para a impressão. A BLD, que cuida de imóveis, e a Business também cuida de imóveis. Até eu encorajo as empresas, os empresários, independente de lei, Rouanet ou do que for, contribuir também para tanto livro que tem por aí, e não é um valor tão alto, sabe? É possível fomentar os artistas locais, né? Valorizar o que é nosso, né? A nossa história. E tem citações aqui de Jornal Balaio, saudoso Jornal Balaio, Marcelo Costa, o homem do teatro, Rubens de Azevedo, são tantos, Lúcio Alcântara, com breve nota sobre a passagem de Teresa Princesa da Baviera. Então são todos colaboradores que serviram de fonte de consulta para você e que realmente dão uma importância maior a esse seu livro. Esse é o de número 19? Eu acho que é o 21. Olha aí, viu? 21. Perdi a conta. Parabéns. É a palavra que a gente diz a grandes escritoras como você, que atravessa o tempo, marcando cada vez mais e resgatando a memória de um Estado que muitas vezes diz assim, o brasileiro não tem memória. Tem. Se puxarem realmente por trabalhos como esse, interessa sim ao brasileiro. A gente vive do ontem.
no hoje, com medo de que não seja o passado, o futuro, ter a certeza do que foi bom no passado. E é por isso que a gente gosta tanto de você, Ângela. Obrigado pela Muito participação. obrigada, eu que agradeço. Eu posso comprar esse? Não, esse daí é seu. Pois eu quero uma assinatura que vai ser mais honrada ainda. Você tem uma coisa? Nós jornalistas, de tanto usar celular, perdemos o contato com a caneta. Não sei se você tem. Todas as minhas bolsas têm uma caneta. Pronto, ali Caneta aqui da tem a Dina, ó. chefa, Dina Sampaio, que está aqui, e ela sempre nos auxilia. Antes Trazendo era uma caneta e um bloquinho, né? Aí agora é tudo no bloco de notas do agora celular. tudo É. Nós conversamos com Ângela Barros Leal, com essa fantástica obra de passagem, mostrando mulheres que apenas uma é cearense, apenas uma é brasileira. Mas as outras de fora trouxeram luzes e deixaram realmente registros importantes que são capazes da gente atualizar na obra da grande Ângela. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês, da Band News, por me 10h52. receberem. Obrigado, minha querida.